A palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e vai dizer assim, todos encontraram, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 28, e diz assim: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira fecho de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando o parecer, diziam ser ele um Deus. Até aqui. Pode fechar os seus olhos. Vamos agradecer ao Pai. Senhor, eu te louvo nesta noite. Que não seja eu, mas a tua graça, o teu poder. Eu não tenho nada para oferecer, mas o Senhor tem. Fala conosco nesta noite. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Irmãos, essa passagem de Atos do Apóstolo, aqui nós vemos o Espírito Santo de Deus se manifestando de várias formas e de formas poderosas. Aqui lemos o texto no capítulo 28, mas no 27, aqui o apóstolo Paulo, ele havia apelado para César, e agora depois de estar a caminho a Roma, e nesse percurso, o Senhor no capítulo 23 já tinha enviado um anjo e profetizado para ele que ele teria que ir a Roma. Então quem está ordenando e enviando o apóstolo Paulo é o Senhor. Falou que ele iria a Roma. Mas no meio do percurso, o navio a qual ele estava sofreu tantas coisas. A primeira embarcação não deu certo, ele teve que pegar outra embarcação. Mas eu quero te chamar a atenção nesta noite aqui. E nessa embarcação, o Senhor tinha confiado a ele 276 pessoas, que o Senhor tinha entregado na mão do apóstolo Paulo, para ele ir destino a Roma. E a Bíblia fala que os ventos, ele era contrário. O vento era contrário. E eu tiro uma lição aqui. Quando Deus deu uma ordem que o apóstolo Paulo iria a Roma, para dali falar do amor de Cristo, enviar as suas cartas, a Bíblia fala que quando ele está nesse grande navio, começa o vento contrário. E a primeira lição que eu tiro nesta noite para o nosso coração: quando Deus determina um rumo para a nossa vida, não significa que nós não vamos enfrentar ventos contrários, nós vamos enfrentar. Mas eu quero que você fique atento que Deus deu uma ordem e falou que ele iria chegar a Roma. Mas no percurso vai acontecer tantas coisas. Quem sabe nesta noite aparece isso até com a nossa vida, no nosso dia a dia. O Senhor nos prometeu tantas coisas. Prometeu que nós iríamos chegar do outro lado. Nos fez promessa pessoal. E quem sabe você passou o ano 2023, está no ano 2024 e está falando do Senhor. E aquela promessa que o Senhor falou que cumpriria.
Eu quero dizer para você nesta noite que Deus, Ele é cumpridor de promessas. No capítulo 27 aqui, no verso de número 6, ali um navio ia para Alexandria, e logo partiu para a Itália. E no verso 7, navegando vagarosamente, o navio estava devagar. Mas outra lição que o Senhor nos fala nesta noite: quando Deus dá uma ordem, num caminho, num percurso para nós, às vezes, as coisas não vão da maneira que nós achamos que iria. Tem projetos e planos nossos, que ao nosso ver teria que ir acelerado. Mas o Senhor está falando aqui na sua palavra, Ele estava navegando vagarosamente. Isso não quer dizer que você não vai chegar no percurso que Deus já determinou. Atente bem para a sua vida. Às vezes você não chegou aonde Deus prometeu, mas a certeza é que você vai chegar. O vento vai vir vento contrário. Você vai começar a navegar, muitas vezes na caminhada, devagar. Mas não é para você desesperar. Devagar também chega. Devagar também nós alcançamos. E na trajetória de Deus, tem coisa que Ele mesmo permite para nos tratar. E nessa passagem aqui, missionária de Paulo, antes dele chegar em Roma, tem uma Malta para ele entrar lá. Tem uma ilha chamada Malta. Tem uma ilha onde Deus vai se revelar a ele. Deus vai mostrar que Ele é Deus. E eu quero dizer para você que Malta, nesta noite para nós, é o percurso, é o processo. Malta é o processo para você chegar no propósito que é Roma. Então não se preocupe com o processo. O processo é Deus te ensinando, é Deus te treinando, para que você chegue no caminho que Ele determinou para você. Ventos contrários, começamos. Navegando vagarosamente. Aqui no verso 7, a Bíblia fala que eles chegaram com dificuldade. Quando Deus determina uma direção para você, você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar oposição. As coisas não serão fáceis, mas Deus já determinou o caminho. Olha que interessante como é, irmãos. Se Deus revelasse o processo que você iria passar, jamais você aceitaria. Mas Deus vai começar a moldar você nesse processo, que você vai viver o propósito dEle. Navegando vagarosamente, ventos contrários, dificuldade. Aí aqui, seguindo aqui, o vento era contrário, e havia muitos perigos na viagem. O vento soprando grandemente do vento sul. E o navio sendo arrasado com tanta violência, a ponto de eles temer. Você pode ver aqui que no versículo número 22, do capítulo 27, ele vai dizer, no 23, porque esta noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César. Deus já falando para ele: Paulo, você está encontrando vento contrário, você está passando por dificuldade, o vento é forte, as tempestades estão vindo, parece que vai tudo ser destruído, mas só que é necessário que você esteja em Roma. Deus confirmando que Ele haveria de passar pelo outro lado. E na sua vida não é diferente. Quem sabe hoje, entulhar os seus poços, você olha e fala: Deus, não tem como eu sair daqui. Eu tinha tantos projetos para ser realizado, mas Deus, e agora? Eu quero dizer para você, quem te prometeu é fiel para te arrancar do fundo do poço, pegar na sua mão e te colocar no caminho. Mas você precisa crer, você precisa estar atento ao que o Senhor tem falado para você. E seguindo aqui, o anjo dá esse conselho. Aí Paulo vai animar a tripulação, fala: senhores, tem bom ânimo, tenha bom ânimo.
Eu confio em Deus, de modo porque tudo o que Ele me disse. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Aquilo que Deus falou para nós, nós temos que descansar, mesmo que os ventos sejam contrários. E seguindo aqui aquela tripulação de 276 pessoas a todos, o propósito de Deus era com o apóstolo Paulo. O propósito de Deus era com ele, mas através da vida dele. Esses 276 pessoas presos que tinham ali com o apóstolo Paulo, alcançaram do Senhor a misericórdia. E o que o Senhor nos ensina nesta noite? Tem pessoas na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua vida, que está de pé por causa da tua presença, da tua oração, por causa dos seus joelhos, orando, buscando, pedindo ao Senhor. Na sua embarcação sempre tem um Paulo. Na sua embarcação é a certeza que o seu navio não vai afundar. Mas só que o navio deles afundou. A Bíblia fala que eles chegou numa encosta lá, num lugar que o navio, a tempestade era tão grande, que começou a quebrar, partiu o navio. E o navio se atracou. Seguindo no verso aqui, de número 41, do capítulo 27. Dando, porém, um lugar onde duas correntes se encontravam, encalhou ali o navio. Olha para você ver, alguém já foi no mar? Alguém já viu aquelas ondas? Às vezes nós vemos superficial, mas quem está lá no alto mar, irmãos, é terrível. Eu não já fui, mas às vezes nós vemos pelo vídeo aí, a gente vê, é uma coisa assim que é Deus que tem que estar no controle. E ele estava passando por essa situação. O navio se atracou, a fúria do mar era grande. E ali a Bíblia fala que se encravou e ficou imóvel, mas a polpa abria pela violência do mar. O navio começou a se despedaçar. Mas Deus não prometeu para ele que ele chegaria a Roma. Aí como é que será que ele vai fazer? O navio a qual ele estava afundou, quebrou, não tem mais para ir. E eles estão presos numa ilha chamada Malta. E agora? O que fazer? Há momentos na nossa vida que nós olhamos o navio que simboliza a nossa vida, parece que para em alguns lugares, parece que está sem direção, mas tem coisas na nossa vida que mesmo que aos nossos olhos não tenha solução, mas aos olhos de Deus tem, porque Ele é o Deus que cumpre as promessas em nossas vidas. No verso número 42, o parecer do soldado era que matasse todos os presos. Era para matar os presos. Mas ali tinha um soldado, por amor a Paulo, não permitiu. Olha para você ver, Deus tudo prepara. Porque na lei romana era assim. Se o preso escapasse, o soldado pagava com a vida. Por isso que a preocupação deles em executar os presos, a qual estavam ali. E chega a ordem do centurião, no capítulo 43, no verso 43 do capítulo 27, a Bíblia fala que o centurião, querendo salvar Paulo, olha o que ele vai fazer aqui. Querendo salvar Paulo, ele impediu os de fazer e ordenou que quem soubesse nadar, fosse primeiro. Duas classes de pessoas. Os que sabiam nadar e os que não sabiam, para sair do navio. Não tinha o que fazer. Aí o que eu aprendo aqui? Tem pessoas que mesmo com dificuldade, mas se o navio da vida quebrar, ela sabe nadar, ela sabe aonde ir, ela sabe o percurso a qual recorrer. Seguindo aqui, ele fala os demais, que se salvam uns em tábuas e outros nos destroços do navio. Irmãos, tem momentos da nossa vida que Deus permite que a nossa embarcação afunde, quebre. Sabe para quê? Para mostrar para nós que é Ele que está no controle. E se você não sabe, quem porventura, como fazer, como resolver, como nadar, como esse centurião disse aqui, apegue-se naquilo que Deus deixou para você. Alguns se agarraram nos destroços do navio, mas chegaram à margem.
O destino, lembra, é chegar, é ficar vivo. Às vezes Deus permite que o navio seja destruído, mas Ele preserva a sua vida. Navio, Deus traz outro, Deus manda outro, envia outro melhor, da maneira, do jeito que Ele quer. Tem gente segurando o navio e perdendo a família. Tem gente segurando o navio e perdendo a comunhão com Deus, perdendo o compromisso na igreja. Tem coisa que Deus permite. Sabe por que Ele permitiu o navio naufragar? O importante eram as almas que estavam ali. A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Às vezes nós damos mais importância às coisas do que às pessoas. E Deus, olha para você ver, Ele nos chama a atenção. Nesse simples gesto aqui, o navio afundou, mas as almas foram salvas. Por quê? Tinha uma promessa. Deus falou que Ele ia chegar lá, não falou? O navio pode quebrar, pode afundar, mas se Deus prometeu para você que você vai chegar do outro lado, você vai chegar, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Agora nós vamos entrar no capítulo 28, a qual nós lemos o texto desta noite. O apóstolo Paulo, aqui no verso 1, essa ilha estava com os bárbaros, e ali eles acenderam uma fogueira, fugindo do frio e da chuva, e acenderam uma fogueira ali. Depois de tudo que ele passou, aí nós podemos olhar e falar, agora está tranquilo, mas ainda vem problema por aí. O inimigo não matou ele lá no naufrágio, o inimigo não destruiu ele no meio do navio, mas vai tentar atacar ele de novo. Por isso que o cristão sempre tem que estar com a guarda erguida, nunca pode abaixar sua guarda, porque se você abaixar a sua guarda, você vai ser nocauteado pelos ataques do maligno. Verso número 2, capítulo 28. Porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E no verso 6, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gaveto, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se a mão. Olha para você ver. Paulo está lá, o pessoal está lá. Aí ele viu o fogo, ele viu a fogueira, e ele falou assim: eu vou colocar mais graveto para essa fogueira, o fogo subir. Tem crente que às vezes entra na igreja, ele precisa do pastor estar falando para dar glória. O graveto, irmãos, simbolizando aqui, é toda vez que você deposita a sua oração, o fogo vai acender, a chama vai acender. E você sabe por que a serpente mordeu Paulo? Ela estava quietinha lá, não estava? No frio, na chuva. Quando ele pega lá nos gravetos, ela ataca a mão dele, a Bíblia fala. O que ele faz? Ele levanta ela e coloca ela no fogo. Para vencer serpente, você tem que colocar no fogo. É com oração, é com jejum, é com busca. Interessante que os bárbaros, os tripulantes daquela ilha começaram a olhar para ele. Como acontece conosco. Falaram, agora ele vai inchar, porque uma cobra, uma víbora o picou. E quando eu falo de cobra, víbora, eu estou falando aqui de Satanás, de potestade do inferno. Estamos falando do adversário que se opõe contra a vida do cristão, que se opõe contra a vida de todo aquele que quer fazer algo, que quer trabalhar para o Senhor, que quer se envolver na obra. Você quer ficar tranquilo, irmãos? Sem um ataque, não faça nada. Mas é você começar a juntar graveto para pôr no fogo, para o fogo acender, aí vem oposição. Mas o segredo que Paulo nos dá, ele fala, ela não gosta de fogo, pois é aqui que ela vai ficar. E aí ele queima ela no fogo. Então nós temos que buscar ao Senhor, colocar as armas espirituais que Deus nos deu. No capítulo 5 aqui, do verso 28. Ele sacudindo o réptil no fogo,
A Bíblia fala que ele não sofreu dano algum. Aí você se pergunta, por que ele não sofreu? Irmãos, às vezes na caminhada, Deus vai permitir você ser atacado pela cobra. Deus vai permitir você ser picado por ela. Mas só que o veneno não vai fazer efeito. Sabe por quê? Você tem o DNA, você tem o sangue de Jesus que corre nas suas veias. E o veneno do maligno não vai te tocar. Olharam para ele, para o apóstolo Paulo. Eles esperavam que ele viesse inchar. No verso 6. Eles falaram, agora ele vai inchar. Ele não inchou. Ou ele vai cair morto de repente. Irmãos, a Bíblia fala aqui no verso 6, depois de muito esperar. Eles esperaram bastante. É Deus dizendo para você, quem estava olhando para você, para sua casa, para sua família, esperando a derrota, esperando o fracasso, vai ter que esperar muito tempo. Sabe por quê? Deus é na sua vida, Deus é na sua casa, Deus é na sua família. Eles olharam, vendo que nenhum mal sucedia. Eles viram que não acontecia nada com o homem. Eles mudaram a opinião. Olha para você ver. Eles mudaram a opinião. Olha o que eles vão falar para o apóstolo Paulo. Eles vendo que nenhum mal sucedia, mudando de parecer, diziam para ele, ele é um Deus. O apóstolo Paulo é um Deus. Mas o apóstolo Paulo estava calçado com a sandália da justiça, da humildade. Era servo do Senhor. Não deixou isso colocar no seu coração. Porque o nosso adversário é assim. Quando ele não vem nos defamar, ele quer trazer elogio. Para que o nosso ego infa. Para que nós inchamos. Para que nós achamos que somos alguma coisa. Aí é a hora que ele entra e nos ataca. Mas quando nós calçamos a humildade, a graça, o amor, a compaixão que Deus nos deu, o maligno não pode nos tocar. O inimigo fala mal, depois ele elogia, e você tem que discernir isso. Tem elogios, irmãos, que é para te destruir, como também tem palavras que ferem a sua alma, ferem o seu coração. Mas você não pode deixar que o veneno da víbora, que os ataques de Satanás te atinja, te destrua. Sabe por quê? A sua mente é um campo minado, e você tem que brindar ela com o capacete da salvação. Você tem que chamar Jesus no seu consciente, no seu subconsciente. Tem pessoas que têm a mente que está aqui como um campo minado de tantas palavras que ouviram. A serpente te atacou e está aí com você. Mas o segredo nesta noite, ela está pendurada, e quem sabe na sua casa, na sua família, no ministério. Mas o segredo nesta noite é como o apóstolo Paulo fez: pega ela e põe no fogo, na oração, junta graveto, para que o fogo do Espírito Santo comece a acender na sua vida. E o que a cobra mais quer, a víbora, é que ninguém perceba que ela lá está. Ela só foi revelada porque Paulo estava trabalhando. Ele foi trabalhar, pegar os feixes, os gravetos e pôr no fogo. E ela morde a mão. A mão simboliza trabalho, obras. Quem sabe a víbora mordeu a sua mão. Quem sabe a obra que você fazia para Deus está mirrada, está parada. Quem sabe é o seu relacionamento na sua casa, na sua família. Mas hoje Deus te convida a você colocar ela no fogo da oração, do jejum, que essa serpente já caiu em nome de Jesus. Aquele que é do Senhor, o maligno não toca. Em Lucas capítulo 10, 19, o Senhor nos diz: eis que vos dou o poder para pisar em serpente, escorpião e toda a força do maligno, e nada lhe fará dano algum. Deus falou, Ele se responsabiliza. Aí você está aí com medo. O macumbeiro falou que ia pôr meu nome lá. Rapaz, você serve ao Deus Todo-Poderoso, ao Eu Sou, ao general de guerra, ao Deus que tem todo o poder. Não é força, é todo o poder. O inimigo tem força, Deus tem poder, todo. Então você tem que crer na palavra do Senhor. E seguindo aqui, perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um principal, um homem chamado Públio. E seu pai estava enfermo. A Bíblia fala que seu pai estava com febre e causando disenteria nesse homem. Olha para você ver.
Quando a pessoa está com febre, a febre não é uma doença. Ela indica que você não está bem. Quantos já tiveram febre aqui? Quando você está com febre, o seu calor, o seu corpo começa a pegar fogo. Mas a sua alma está fria, está doente. A sua alma está gelada, está sentindo aquele frio. Esse é o termômetro na vida cristã. Tem pessoas que estão desta maneira, está com febre. Sabe, o corpo, a carne está queimando com as paixões do mundo, mas a alma está adoecendo. A alma está adoecendo. Mas o segredo para nós aqui é como Paulo fez, ajuntando um feixe de graveto. Ele vai e coloca a víbora, a serpente lá no fogo. Sabe por quê? O fogo simboliza a unção de Deus, a presença de Deus. E o maligno não suporta, ele não quer. Toda vez que ele vê você trabalhando, você se movimentando, fazendo algo para Deus, ele vai se opor. Mas começa hoje a acender a fogueira. Começa hoje a colocar mais brasa de oração, de jejum, de busca, que o maligno não vai resistir o fogo do Espírito Santo. E ele vai ter que bater em retirada. Ele vai ter que correr. E você hoje, quem sabe está com essa febre espiritual. Quem sabe hoje você está se encontrando assim. O seu corpo está queimando de febre pelas paixões desse mundo, mas a sua alma está adoecendo. Hoje tem um remédio, é Jesus Cristo na veia, para te sarar, para te limpar, para te curar, para te transformar, meu querido. Ele te ama. E você está aqui fazendo essa campanha desses 12 dias de clamor. Cada dia foi você colocando um graveto. No primeiro dia um graveto, no segundo outro, e no último dia a fogueira vai estar lá em cima. E o inimigo não vai resistir, não vai suportar. Ele vai ter que sair da sua casa, ele vai ter que sair da sua família, ele vai ter que sair da sua empresa, porque ele não pode suportar o poder de Deus. Salmo 91, ele dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Salmo 34, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Tem livramento de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não tenha medo, maior é quem está com você do que está no mundo. E a Bíblia fala que o apóstolo Paulo está lá, cura esse homem, e Deus faz ali vários milagres. Irmãos, Deus tinha prometido que ele ia estar onde? Ele ia para Roma, mas ele está em Malta. Tem percurso que Deus nos leva, é porque ele precisa fazer algo lá. E nós temos que ter essa sensibilidade de entender. Você nunca está num lugar por acaso. Algo Deus vai requerer, vai fazer através da sua vida lá. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Nós não estamos falando aqui para qualquer tipo de pessoa. Nós estamos falando para escolhidos, para eleitos, para pessoas que foram guardadas, resgatadas pelo Senhor e que são moradores do céu. Você não é qualquer um não. Você faz parte do exército, do grande eu sou, do general, daquele que pode, daquele que faz, daquele que ninguém pode contra ele. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. O navio pode afundar, mas ele está no controle. Você vai chegar do outro lado. E no verso 11, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio. Aqui ele já vai, destino a Roma. Mas primeiro ele teve todo esse percurso, e lá Deus ia usar. Irmãos, a nossa vida não para, é batalha, é luta constante. Mas maior é o Senhor na nossa vida, nos livrar em todo o tempo. Então não desanima não. Quem sabe você hoje chegou aqui sem força. A Bíblia fala que os que esperam no Senhor terão as suas forças renovadas. Então hoje, em nome de Jesus, tenha a sua força renovada. É Ele que te levanta, é Ele que te pega pela tua mão e diz: não temas, eu sou contigo. Ele é com você. O inimigo pode até tentar. Ele vai lá enviar a víbora, ela vai.
A hora que você estiver fazendo algo, a obra para o Senhor, fazendo algo que agrada a Deus, ele vai tentar se opor, ele pode tentar picar a sua mão, mas o veneno não vai fazer efeito, porque maior é quem está com você. Não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Não temas, eu te ajudo. Não temas, eu te fortaleço. Se esforça, tem bom ânimo. 2024 é ano de superação em Deus. É ano de você se levantar. Aquilo que você não fazia para Deus, começa a fazer. Faz um propósito com Ele. Faz um compromisso com Ele. Fala: Senhor, 2023 deu tudo errado. Eu planejei tantas coisas para fazer para Ti e não fiz nada. Mas esse ano você tem chance. Só está começando. E você já começou porque você está na campanha. Não perca, não deixe essa chama, não deixe de colocar graveto, irmão. Sabe por quê? É interesse do diabo. Quando o fogo se apaga, aí vai ficar na mornidão do jeito que ele quer, como ele quer. Mas quando você começar a se opor, a falar: eu vou fazer, eu vou trabalhar, vem um levante. Mas entenda uma coisa: Deus é fiel na sua vida. Coloque-se de pé. Aleluia. Quem sabe você hoje está aqui e você foi atacado pela víbora. Você sofreu o ataque do inimigo nesse ano 2023 inteiro. Você está cansado. Você está cansada de lutar sempre as mesmas coisas. Mas o Senhor quer te direcionar no novo tempo. O Senhor quer mudar a sua história. Ele é o Deus que cumpre. Ele prometeu para Paulo que ele estaria a Roma. Ele passou pelo que passou. Deus promete algo para nós, mas nós não vamos ser imunes do combate, da guerra. Poderemos sofrer escoriações porque estamos em guerra, mas Deus vai preservar a sua vida. É isso que você tem que entender. A sua vida é o maior valor. As coisas vão e vêm, mas a sua vida está intacta em Deus. É isso que você tem que entender. Como diz o ditado aí: vai se os anéis fiquem o dedo. Mas tem Deus para te dar, mas tem Deus para te prosperar. Se você crer e acreditar, esse ano 2024, Deus vai realizar sonhos, projetos na sua vida. Aleluia. Eu quero louvar a Deus com a canção que está aí: sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Se o Ministério de Louvor souber essa canção, quiser vir me ajudar, pode vir, em nome de Jesus. E eu vou estar louvando, você vai estar orando a Deus aí. Deus é um Deus de projeto, irmãos. Você tem um Deus grande. Então você tem que sonhar. Não há limites para esse Deus. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Nos achamos imperfeitos, incapazes. Mas Deus é grande. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Esse ano 2024 você vai voltar a sorrir. Deus vai realizar projetos na sua vida. Ele prometeu para você que você chegaria ao outro lado. Ele vai cumprir. Porque seu Deus é grande e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu. Se eu confio no meu Deus, eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Oh, aleluia. Ele estava no deserto, estava com os que sonhavam. Mas o Senhor, Ele sempre cuidou. Sempre cuidou e não deixou. Ele não deixou faltar nada. Até hoje Ele supriu tudo na sua vida. Aleluia. Sonhe os sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Sonhe os sonhos de Deus, porque Ele é grande. Aleluia. Oh.
Estou sonhando os sonhos de Deus. Ele é o Deus que faz nova todas as coisas. Sonhe os sonhos de Deus. Estou sonhando os sonhos de Deus. Sonhe, porque o teu Deus é grande, aleluia. Sonhe grande, porque seu Deus é grande, e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu, se eu confio no meu Deus, eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Sonhe grande, porque seu Deus é grande, e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu, se eu confio no meu Deus, eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Sonhe grande, porque o teu Deus é grande. Ele é o Deus que faz, Ele vai além da medicina, Ele abre porta onde não tem. Ele é o Deus que abre o mar vermelho para você passar e diz nessa noite, em 2024, diga meu povo que marche, não pare, não desanime, não retroceda. Sonhe grande, sonhe grande, sonhe grande, sonhe os sonhos de Deus. Sonhe grande, porque seu Deus é grande, e não há limites para sonhar. Minha esperança não morreu, se eu confio no meu Deus, eu vou sonhar e realizar todos os sonhos que Deus me prometeu. Ele cumpre o que promete, que Deus me prometeu. Oh, aleluia. Que Deus me prometeu. Quem sabe passou 2023 e você tem falado com o Senhor, Senhor, e aquela promessa, mas Deus, Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Fique firme, fique na posição, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento. Entrega a Ele todo o seu caminho, confia nele, e o mais se Ele falar, Senhor, meu Deus, neste momento eu quero te louvar pela vida dos teus filhos, ó Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui a sua mão forte foi conosco. E Deus, nesse ano 2024, de janeiro a dezembro, nós vamos ver a tua mão, a tua intervenção. Ó Deus, nós não sabemos o que nos espera nesse ano 2024, mas nós sabemos que os teus pensamentos sobre nós é pensamento de paz e não de mal, pensamento, Senhor, de bênção e nos fazer prosperar em todo o tempo. Ó Deus, nesse mês de outubro de 2024, que a bênção, a misericórdia, a bondade do Senhor seja com teus filhos, a prosperidade do céu, a bênção que não acrescenta dores, seja na vida da tua amada igreja, seja na vida de cada um dos teus filhos, ó Pai. Nós oramos neste momento, certo da bênção, certo da resposta, certo da vitória, pelo poder que há no nome de Jesus, e já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Jesus. Obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor. Eu quero louvar e agradecer a Deus, pastor Luciano, missionária Isabel e essa amada igreja. Sonhe grande, porque o seu Deus é grande. Amém? Deus abençoe, pastor Luciano. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso querido. Leve nosso abraço, carinho, a nossa amada igreja em Panorama.
Em nome de Jesus. Amanhã nós estaremos aqui para o penúltimo dia. Em nome de Jesus. Sexta-feira vamos encerrar. E a obra de Deus não vai parar. Até o dia do Senhor ficaremos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se Deus é por nós, agindo Deus, podemos todas as coisas. O Senhor é o nosso pastor. Que Deus abençoe tua casa, tua vida, tua família, em nome de Jesus. E você diga bem forte: a paz do Senhor. Aplauda ao Senhor Jesus. Vá em paz. Até amanhã, permitindo Deus.